todos, graça e paz, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos à palavra? Hoje eu quero compartilhar uma mensagem que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 4, a partir do versículo 1. É uma história que muitos já conhecem, mas eu quero compartilhar aquilo que o Senhor falou ao meu coração através desta mensagem, amém? Então diz assim: por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria, ou seja, nessa viagem que o Senhor Jesus iria fazer da Judeia para a Galileia, diz a palavra que era necessário, era importante para o Senhor Jesus atravessar por Samaria. Logo, com base nessas palavras, podemos entender que há algo importante, há uma missão em Samaria. Com base neste versículo, nós podemos entender isso mesmo. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, ou seja, por volta do meio-dia. Então aqui estamos a ver um Jesus cansado. Aqui o Jesus cansado, nós estamos a ver então aqui a humanidade de nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, todos nós sabemos que é o Filho de Deus, 100% homem e 100% Deus. E então, o fato dele se ter sentido cansado, pousar, se sentar à beira do poço, então podemos claramente observar aqui a humanidade do nosso Senhor Jesus. Amém? Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Então aqui estamos a ver um judeu, o Senhor Jesus, a sua natureza humana é judaica, não é? Ele provém de judeus, ele é judeu. Então estamos a ver aqui o Senhor Jesus, para além de ser judeu, também na sua qualidade de homem, abordar, dirigir a palavra a uma mulher. E não era uma mulher qualquer, era uma mulher samaritana. A Bíblia nos mostra que os samaritanos e os judeus não se entendiam, não se relacionam bem. Tudo isso tem que ver com divergências relacionadas à palavra de Deus. Os samaritanos é uma mistura de judeus que se deixaram influenciar por práticas e crenças pagãs. É uma mistura dos judeus, esses judeus, e outros povos oriundos de nações pagãs, povos que cultuavam falsos deuses. Só que esses povos, uma vez que foram habitar em Samaria, conforme eu revelei no vídeo anterior, eles, uma dada altura, viram-se obrigados a cultuar o Deus de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, porque a sua conduta,
as suas práticas pagãs, as suas práticas malignas, despertaram de tal maneira a ira do Senhor, que o Senhor chegou ao ponto de enviar leões para despedaçá-los. E assim esse povo suplicou ao rei da Assíria, aquele rei que os havia convocado para habitar em Samaria. Clamaram ao rei, contaram ao rei o que se passava. Nós não conhecemos o Deus desta terra, então os leões têm despedaçado a muitos de nós. Então o rei da Assíria envia um sacerdote de Samaria, que havia sido exilado para a Síria. Então o rei envia de volta esse sacerdote para Samaria, onde habitava esse povo, os samaritanos, para que esse sacerdote ensinasse a respeito do Senhor. Assim este povo ficou a ter conhecimento das leis do Senhor, ficou a ter conhecimento da Torá. Esse povo passou a crer no Deus de Israel. Esse povo se encheu de temor ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Mas esse povo não abandonou as suas práticas pagãs, malignas, idólatras. Esse povo começou a misturar as suas crenças, as suas práticas nas leis de Moisés, nos mandamentos do Senhor, na Torá. Então isso despoletou, isso foi então despertar uma grande divergência, inimizade entre esses povos e os judeus conservadores. Então daí a admiração dessa mulher aqui, a samaritana, vendo em Jesus um homem em primeiro lugar, porque os homens nem sequer falavam com mulheres, muito menos com mulheres hereges samaritanas. As mulheres naquele tempo não tinham valor nenhum, as mulheres eram tratadas como lixo. Então aqui o espanto dessa mulher é por várias razões. Primeiro, por ela ser uma mulher e Jesus um homem. E segundo, ela ser uma mulher samaritana, uma mulher herege, aquela mulher que o judeu nenhum queria chegar perto, o judeu conservador, como é óbvio. Então ela vê em Jesus a sua natureza judaica. Então ela aqui levanta essa questão: como tu, sendo judeu, pedes de beber, pedes a mim de beber água? Então Jesus vai responder à mulher. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui está um ponto essencial, um dos pontos importantes aqui da visita de Jesus, dessa necessidade de Jesus passar por Samaria. Eu, quando meditei nesta palavra, eu quando observei essa resposta de Jesus a essa mulher, se conhecesses o dom de Deus, quando Jesus fala, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Essas palavras de Jesus revelam claramente que aquela mulher necessitava do dom de Deus. Não somente aquela mulher, mas também o povo que vivia na mesma região em que ela, porque o povo estava aprisionado, o povo estava cego, o povo estava cativo, estava cauterizado, o povo não acreditava 100% em Jesus, no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. O povo estava cativo, a mente daquele povo no mínimo estava confusa. Por um lado acreditavam no Javé, no Deus Altíssimo, mas por outro adoravam, levantavam bezerros, estátuas de bezerros, criavam ídolos em adoração a falsos deuses. Então aquele povo era um povo que não estava 100% posicionado. Então, nas palavras de Jesus se percebe a necessidade daquele povo em receber o dom de Deus. Oh meu Deus! E não somente o dom de Deus, mas também o próprio Salvador. Se nós formos ver a Bíblia, o dom de Deus é a salvação gratuita, é a salvação pela fé em Jesus, é o favor do nosso Deus, é a graça de Deus. Lá em Efésios vai revelar isso mesmo a palavra. Vós sois salvos pela graça do Senhor. Somente pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, isso é o dom de Deus. Então Jesus revela que aquela mulher necessitava do dom de Deus,
da graça do Senhor, da salvação pela fé no Senhor Jesus. A salvação ainda não tinha entrado naquele coração, a salvação ainda não tinha entrado em Samaria. O povo ainda estava aprisionado nas suas falsas crenças, na sua falsa adoração. E Senhor Jesus também vai dizer: e se conhecesses quem é o que te pede, dá-me de beber. Se tu soubesses que esse que te pede, dá-me de beber, é o próprio Salvador, é o próprio Cristo, é o Messias que vocês tanto aguardam, é aquele que traz a salvação, é aquele que liberta almas do cativeiro, é aquele que liberta o povo da opressão, é aquele que vem nos tirar dessa escravidão demoníaca. Se tu soubesses que eu sou aquele que te pode tirar dessa cegueira espiritual, se tu soubesses que eu sou aquele que te pode livrar dessa escravidão em que tu vives, porque a vida daquela mulher era uma escravidão. Se tu soubesses que eu te posso libertar, tu é que me pedirias a água, e eu, assim disse Jesus, e eu te daria água viva. Oh glória! Vejam só como é maravilhosa, como é profunda esta resposta do nosso Senhor Jesus à mulher samaritana. Então indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Como aquela mulher não entendeu nada do que Jesus disse, ela respondeu assim para Jesus. Ela estava a entender tudo, ela estava a enxergar tudo com os olhos naturais. Ela não percebeu o que Jesus estava a dizer. Ela não entendeu o espírito daquelas palavras do Senhor Jesus. Ela não entendeu a revelação. Mas Jesus vai responder a si mesmo. Jesus vai responder à mulher. Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Oh glória! Senhor Jesus olha para aquela mulher e diz: quem beber dessa água terá sede outra vez. Quem beber dessa água não verá a sua sede saciada. Enquanto continuarem nessa mesmice da vossa vida, enquanto não receberem aquilo que eu tenho para vos dar, enquanto não receberem a água que jorra de dentro de mim, vocês continuarão na mesmice da vossa vida, vocês continuarão nesse vazio insaciável da vossa vida. Vocês buscarão preencher esse vazio que é a vossa vida e jamais conseguirão preencher. Continuarão a andar errantes pelo mundo, vagando pelo mundo, buscando saciar a sede que vos mata todos os dias. E mesmo depois de beber, vocês continuarão sedentos. É algo muito profundo que Jesus está a dizer. É claro, essa mulher, conforme já lemos, é uma mulher que pela palavra podemos entender que ela buscava, por um lado, felicidade na sua vida conjugal. Ela já ia no seu 5º marido. Uma mulher que se casa 5 vezes é claramente uma mulher que está a buscar no seu parceiro algo que a preencha. No primeiro casamento, ela não viu a sua sede saciada, ela não viu a sua felicidade completa. Assim foi para o 2º casamento. Da mesma forma aconteceu. A água que ela bebeu do 2º casamento não saciou a sua sede, e lá foi para o 3º, assim foi para o 4º e foi para o 5º, e agora já nem casada mais estava. O homem que ela vivia junto não era dela, conforme a palavra. A vida dessa mulher reflete a vida de muitos. Quantos não têm tentado preencher o vazio de suas vidas, de cerveja em cerveja, de droga em droga?
Quantos não buscam formas de preencher vazios, caminhos que levam muitas vezes à destruição, que provocam mais vazio ainda, que criam, que perfuram ainda mais esse buraco, esse poço, esse vazio, que deixa as pessoas com mais sede ainda, nunca se saciam. Assim é a vida de muitos. Então Jesus fala a essa mulher: quem beber dessa água continuará a ter sede. Quem continuar na mesmice da sua vida, quem não receber a água que jorra de dentro de Jesus, não poderá preencher o vazio da sua vida. Esse algo que muitos buscam e não entendem o que é, Jesus aqui nos revela: este algo está em Cristo. Só Cristo pode preencher o que ninguém preenche. Então Jesus vai dizer para ela: aquele porém, que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Ao contrário, ele se tornará numa fonte de água jorrando para a vida eterna. Olha só, para além de nunca mais ter sede, quem beber da água que jorra de dentro de Jesus, quem beber do amor de Cristo, quem beber da salvação que há em Cristo Jesus, essa pessoa se tornará na fonte de água jorrando para a vida eterna. Essa pessoa será aquele que também vai alimentar, vai matar a sede de muitos que estão buscando saciar a sua sede em caminhos errados. Oh, que bênção, que maravilha, como é bom o nosso Senhor. Então Jesus, no fundo, a missão de Cristo, a necessidade de Cristo em passar por Samaria era alimentar, era saciar a sede daquele povo, era matar a sede, era matar o vazio, era libertar aquele povo dessa cegueira, esse caminho errante, perdido, em que aquele povo vivia. E essa mulher acaba por ser apenas uma porta de entrada, um instrumento de Jesus para levar o dom de Deus para aquela terra que bem precisava de salvação. Amém? Então a conversa prossegue. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Olha só, aquela mulher, mesmo não entendendo nada do que Jesus estava a dizer, mesmo não entendendo a profundidade, a largura do amor que estava nas palavras de Jesus, mesmo não entendendo a revelação daquelas palavras, mesmo assim, aquela mulher pediu a Jesus essa água. Mas ela pediu essa água como uma forma de simplificar o seu trabalho, como uma forma dela não ter mais que voltar de lá ao poço e tirar a água. Aí então Jesus vai responder à mulher. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Agora Jesus vai confrontar aquela mulher com a sua conduta. Jesus vai confrontar aquela mulher com o seu pecado. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Então Jesus aproveita também esse diálogo com aquela mulher para confrontá-la com o seu pecado. E essa mulher abriu o seu coração para Jesus. Essa mulher foi sincera para Jesus. Essa mulher confessou o seu pecado para Jesus. No fundo, quando Jesus confronta, era precisamente para isso. Era para provocar nela a confissão do seu pecado. Aqui nós também podemos ver a importância de nós confessarmos o seu pecado. Aquela mulher fala a verdade para Jesus. E o Senhor Jesus diz àquela mulher: disseste bem,
E quando aquela mulher fala para Jesus: Senhor, eu vejo que és um profeta, aquela foi uma forma dela dizer para Jesus que tudo quanto Jesus falou a seu respeito era verdade. Aqui está a mulher a ser confrontada com seu pecado, mas ela não fugiu, ela não se escondeu, ela não mentiu para Jesus, ela confessou o seu pecado. Então Jesus continua conversando com ela. Depois ela vai dizer ao Jesus, então ela vai agora levantar um dos pontos mais delicados aqui desta mensagem, que tem precisamente que ver com a adoração. É o ponto que tem que ver exatamente com a divergência central entre os samaritanos e os judeus conservadores, amém? Ela diz assim então no versículo 20, nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Prestem bem atenção nesta parte da conversa, é muito poderosa. Ela levanta um ponto muito sensível, um ponto central da divergência entre os judeus e samaritanos. Ela diz que nossos pais adoravam neste monte, mas vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus já elimina essa discussão que tem que ver com o lugar de adoração. O Senhor Jesus já vai eliminar. Nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Jesus aqui deixa bem claro que a questão não tem que ver com o lugar de adoração, tem que ver com em quem adorar e como adorar. Então, Jesus vai dizer para ela, aqui Jesus toma uma posição clara. Jesus olha para essa mulher, diz para ela, vós adorais o que não conheceis. Quando Jesus diz para essa mulher samaritana, vós adorais o que não conheceis, Jesus agora está a falar do tipo de crença que os samaritanos tinham. Jesus está a falar da crença daquele povo. Vós adorais o que não conheceis. Eu, como referi, o povo samaritano misturava as suas práticas pagãs, a crença aos deuses pagãos, e misturava com a adoração a Javé, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Então Jesus deixa bem claro, vós adorais o que não conheceis, vocês estão errados, vocês não estão a fazer a coisa certa. Mas nós, olha só, depois que Jesus fala, vós adorais o que não conheceis, ele diz, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus agora se posiciona como judeu. Ele se distancia daquela mulher neste ponto. Na questão da adoração, ele deixa bem claro, nós adoramos o que conhecemos, nós os judeus adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Então Jesus aqui dá uma estocada, mata essa discussão, essa divergência entre samaritanos e judeus. Cristo, nessas palavras, deixa bem claro que o povo judeu, que o povo samaritano estava fazendo a coisa errada, estava procedendo errado, o tipo de adoração estava errado, mas os judeus, no caso os judeus conservadores, estavam adorando o que é certo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. A adoração correta vinha do judeu, a salvação vem dos judeus. Assim falou o Senhor Jesus. Então, para essa mulher, eu creio que essas palavras do Senhor Jesus foram muito fortes, perfuraram aquele coração. O Senhor Jesus não poderia ter sido para ela muito claro. Depois o Senhor Jesus vai revelar àquela mulher que tipo de adoradores é que o Senhor busca. Que tipo de adoradores são aqueles que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus procura. Que tipo de adoradores
são aqueles que o Deus Altíssimo, que o Criador, que o Javé busca. Então ele vai aqui revelar duas características do verdadeiro adorador. A primeira característica, segundo as palavras de nosso Senhor Jesus, o verdadeiro adorador adora o Pai. O verdadeiro adorador adora o Pai do nosso Senhor Jesus, Javé, o Criador, aquele que com as suas mãos estendeu os céus, aquele que certa altura disse haja luz e se fez luz, aquele que criou os céus, a terra e tudo quanto nela existe, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Javé é o seu nome, o Deus da glória, aleluia. Então a primeira característica do verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai de nosso Senhor Jesus. Javé, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aleluia, amém. A segunda característica do verdadeiro adorador qual é? A segunda característica do verdadeiro adorador qual é? Esse adorador adora em espírito e em verdade. A pessoa pode estar dentro do templo, mas não estará a adorar em espírito e em verdade. Onde quer que o adorador esteja, quer esteja no templo ou fora do templo, esse adorador adora ao Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então, essas palavras do Senhor Jesus deixaram aquela mulher. Eu creio que essas mulheres penetraram Eu creio que essas palavras de nosso Senhor Jesus penetraram no coração daquela mulher como aquela espada cortante, aquela espada que corta juntas e medulas. Eu não tenho a menor dúvida. Pela resposta dessa mulher, as palavras de Cristo deixaram ela sem algo para contradizer, sem algo para contrariar o que Cristo disse. Agora prestem bem atenção na resposta dessa mulher após esta revelação de nosso Senhor Jesus. Após esse confronto de nosso Senhor Jesus, ela foi confrontada com uma verdade que muito seguramente ela não estava à espera. Então, a mulher disse a Jesus, aqui no versículo 25, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Ou seja, tudo aquilo que Jesus falou para ela, tudo aquilo que ela ouviu, toda aquela palavra que rasgou o seu coração, ela vira-se para Jesus e fala, o Messias, o Cristo que está por vir, ele vai esclarecer tudo isso. Ele vai resolver, é ele que vai trazer a solução, é ele que vai trazer a verdade sobre esse assunto. Agora veja o que Jesus vai responder para ela. Assegurou-lhe Jesus, eu que te falo, sou o Messias. Oh glória! Eu que te falo, sou o Messias. Aquele Messias que vocês estão à espera, que vem esclarecer esse problema, esse dilema, está aqui diante de ti. Jesus se revelou àquela mulher. Foram poucas as vezes na Bíblia que Jesus se revela a alguém como ele sendo o Cristo, o Messias. E Jesus se revelou precisamente a uma mulher herege, uma mulher leviana, uma pecadora, uma mulher que ninguém queria ter ela como amiga, uma mulher desprezada, uma mulher que, usando a palavra de hoje, nós diríamos uma satanista, uma idólatra, uma leviana, aquele tipo de pessoas que o mundo, que o ser humano põe de lado, despreza, mas foi ela que Jesus foi das poucas pessoas que Cristo se revelou como ele sendo o Messias. Glória a Deus. Jesus nessa atitude, Jesus com tudo isso, ele quebra preconceitos, ele quebra paradigmas, ele vem acabar com todo Jesus veio acabar com todo tipo de preconceito neste diálogo que ele teve com esta mulher, nessa proximidade que ele criou com esta mulher, ainda que seja para a sua própria libertação dela e do seu povo. Jesus também quer quebrar todo tipo de preconceito. É este um dos ensinamentos que Jesus nos deixa. Nós temos que olhar uns para os outros como Jesus olhava.
Se Jesus não se aproximasse a essa mulher desprezada, a essa mulher satanista, a essa mulher leviana, como é que ela viria de saber que ele era o Cristo? Que tanto ela estava à espera para resolver aquele dilema que existia entre o seu povo e os judeus? Como é que ela iria saber que ele era o Salvador? Como é que ela viria de saber que ela estava aí por um caminho errado? Que ela estava a seguir um caminho errado? Que ela estava a ter uma adoração errada? Que a conduta dela era errada? Como é que ela viria de saber? Se Cristo não criasse esse diálogo, essa oportunidade com essa mulher. Então esse ensinamento vai para além das revelações que ele nos traz. Nos ensina também a como levarmos essa graça, esse dom de Deus, essa salvação, esse favor imerecido para aqueles que ainda não receberam. Sejam esses aqueles quem forem. Os nossos olhos, nós jamais devemos olhar para ninguém com olhos de preconceito, porque também um dia alguém nos vai trazer essa maravilhosa graça, esta salvação, quando nós também andávamos errantes, quando nós também éramos hereges. Sim, nós também fomos algures do nosso tempo, da nossa vida, mas alguém olhou para nós sem preconceito, sem essa barreira que nós criamos entre nós e nos trouxe esse dom de Deus, essa água viva, essa água que sacia a sede, alguém que transbordava, essa água que sacia a sede para a vida eterna. Então, esta mulher, a palavra vai dizer aqui no versículo 28, a mulher então deixou o seu campo, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Já viram? Ela agora vai contar aos homens da sua cidade, vai contar ao restante povos da sua tribo, vai contar a outros como ela, outros hereges, outros que estavam procedendo de forma errada como ela. Ela vai contar a respeito de Jesus e vai dizer aqui no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Ou seja, aquela mulher se transformou no testemunho vivo. Aquela mulher se transformou ela mesma naquilo que Jesus havia dito, na fonte de água jorrando para a vida eterna. Por causa do testemunho daquela mulher, muitos creram em Jesus. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Olha só, aqueles samaritanos, aqueles hereges, aquele povo desprezado, insistiu para que Jesus se hospedasse lá com eles. E Jesus ficou 2 dias com eles. Olha só, Jesus se hospedou no mesmo lugar em que habitava o povo desprezado, o povo satanista, o povo que cultuava falsos deuses, o povo que queimava criancinhas. O povo que queimava criancinhas. Jesus se hospedou lá. Vejam a dimensão do amor de Deus. Vejam a dimensão da misericórdia de Deus. Nós, como seres humanos, às vezes podemos olhar e falar: meu Deus, não, eles tinham que ser castigados. Às vezes queremos fazer justiça com nossas mãos, mas a justiça de Deus cala nossas bocas. A justiça de Deus é surpreendente. Jesus se hospedou no mesmo lugar onde eles estavam. E depois, diz o verso 42, então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Por causa de Jesus, por causa dessa passagem de Jesus por Samaria, por causa de Cristo, a libertação
A salvação chegou em Samaria. Agora entendemos por que era necessário Jesus atravessar por Samaria. Jesus tinha marcado em seu coração levar a salvação também para Samaria. Samaria, aquela província que um dia foi a capital do reinado de Israel, que um dia habitou o povo de Israel. Jesus foi levar a salvação. A palavra diz que nós cremos em nosso coração e com a boca confessamos isso mesmo. Então o povo creu que Jesus era o Cristo, o Salvador do mundo. Creu em seu coração e confessou isso mesmo com a sua boca. Então essas pessoas que creram, esse povo samaritano, esse povo que outrora era satanista, esse povo que outrora queimou crianças, esse povo viu a luz raiar na sua vida. Esse povo foi transportado das trevas para a maravilhosa luz. Esse povo foi liberto da escravidão do pecado. Esse povo foi liberto do domínio do poder das trevas e agora passou para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus abriu as portas para a salvação. Por isso mesmo, depois a Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, quando forem ler também, onde ver que mais tarde os discípulos de Jesus foram pregar o Evangelho em Samaria. O povo, muitos foram batizados com o Espírito Santo. Filipe foi pregar. Filipe abriu caminho também na pregação. Os demais discípulos também foram lá, foram alguns discípulos também. Eu não me lembro dos nomes agora, mas eles foram. E a palavra nos revela que muitos creram e foram batizados com o Espírito Santo da promessa. Então houve também o chamado Pentecostes de Samaria. Então essa palavra, essa mensagem nos revela aqui um Deus misericordioso, um Deus que pode transformar o coração de um satanista, um Deus que pode transformar o coração daquela pessoa que mata, que assassina, que queima crianças, que tira vidas. Deus pode transformar o coração de qualquer pessoa nesse mundo. Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Basta que todos quantos Ele bater a porta, deixem abrir, deixem Jesus entrar. Abram os corações, abram as janelas dos vossos corações, abram as portas dos vossos corações e deixem Jesus entrar. Deixem Jesus entrar, porque Ele é quem tem o poder para transformar, para mudar a nossa natureza. Nós deixamos a nossa natureza pecadora e passamos para uma outra posição. O Senhor passa a olhar para nós. Quando o Senhor olha para nós, não vê mais os nossos pecados. Ele agora passa a ver em nós a beleza de Cristo. O Senhor passa a olhar para nós com outros olhos. Ele já não vê aquela Eurídice que era no passado. Ela vê a nova Eurídice, a Eurídice nascida em Cristo Jesus. Ela vê novo você também que vê esse vídeo, um novo nascido em Cristo. O Senhor vê a beleza de Cristo em nós, o brilho de Cristo em nós, quando nós deixamos Jesus entrar em nossas vidas, quando nós bebemos da água que Jesus tem para oferecer, quando nós nos tornamos em fontes de água que jorra para toda a eternidade. Então não feche, não endureça o teu coração, não feche as portas do teu coração, não endureça o teu coração quando ouvires a voz do Senhor. Deixa Jesus entrar, invoca o nome do Senhor Jesus, aceita Ele, faça como esses fizeram, creia que Ele é o Salvador do mundo. Deixa Ele entrar, deixa o Evangelho entrar na tua casa, no teu coração, na tua vida e seja salvo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.